Queridos, eu quero compartilhar com vocês, eu estou numa jornada de pregações a respeito de Jesus. No mês de agosto eu preguei sobre a pessoa de Jesus, e agora no mês de setembro eu determinei no meu coração, pela fé, pregar sobre o poder de Jesus. Jesus, ele precisa ser a pessoa central na vida de um crente. Se existe na vida de um crente algum concorrente para Jesus, esse concorrente determinou na sua vida um negócio chamado idolatria. Se o dinheiro concorre com Jesus na sua vida, se o seu emprego concorre com Jesus, se o seu esposo, a sua esposa, o seu governo, se o seu carro, a sua casa concorre com Jesus na sua vida, isso se chama idolatria. E é pecado de feitiçaria, e isso te afasta de Deus. Então, Jesus, ele precisa ser central na sua vida. Talvez você não sabe por que nós pintamos os fundos das nossas igrejas de preto. É porque nós não queremos nada mais que te chame a atenção aqui em cima. Até eu venho de uma maneira que não é para chamar muita atenção. Eu não quero que você se empolgue com o meu sapato, com a minha roupa, com o cheiro do meu perfume, porque eu entendo que você precisa sentir o cheiro de Jesus, ter o perfume de Jesus, e tudo isso aqui é pensado para que você tenha um culto cristocêntrico, onde Jesus é o único que vai te chamar a atenção aqui nesse culto, em nome de Jesus. Amém, queridos? Glória a Deus. E hoje eu quero falar sobre uma das características do poder de Jesus, que Jesus ele fala sobre isso em Mateus capítulo 9, do versículo 9 ao 13. Está escrito assim, olha só, Mateus capítulo 9, versículo 9 ao 13. Passando por ali, Jesus viu um homem chamado Mateus, sentado na coletoria, e disse-lhe: siga-me. Mateus levantou-se e o seguiu. Estando Jesus em casa, foram comer com ele e seus discípulos muitos publicanos e pecadores. Vendo isso, os fariseus perguntaram aos discípulos dele: por que o mestre de vocês come com publicanos e pecadores? Ouvindo isso, Jesus disse: não são os que têm saúde que precisam de médico, mas sim os doentes. Vão aprender o que significa isto: desejo misericórdia, não sacrifícios, pois eu não vim chamar os justos, mas os pecadores. Põe a mão no coração. Senhor Jesus, fala conosco, libera sobre nós a tua palavra de vida. Não seja aquilo que eu desejo ouvir, mas aquilo que eu preciso ouvir. Que eu saia daqui com a minha vida edificada pelo poder do Senhor através da palavra. A palavra que limpa, a palavra que cura, a palavra que liberta e a palavra que restaura. Amém, igreja? Então, Jesus, ele é nosso líder, nosso salvador, ele é o Senhor do universo. Ele é o alfa e ele é o ômega, ele é a razão da nossa existência. O apóstolo João, quando começa o evangelho de João, ele fala: no princípio era o verbo era Deus, o verbo estava com Deus, tudo foi feito por ele e para ele. Então nós precisamos centralizar Jesus como autor e consumador da nossa fé. Este decreto que Jesus deu, que Paulo deu, precisa também ser o nosso decreto. Eu tenho andado muito preocupado com uma igreja cheia de firula, com uma igreja cheia de cerimônia, com uma igreja como parecida com um clube. Eu tenho andado preocupado com uma igreja que troca Jesus por um prato de lentilha, com uma igreja que está na igreja, mas o coração delas não estão aqui. Há uma grande quantidade de pessoas desviadas dentro das igrejas.
O que é uma pessoa desviada dentro da igreja? É uma pessoa que tirou Jesus do centro. Às vezes ele não saiu da igreja, mas tirou Jesus do centro. Jesus não é mais o alfa, Jesus não é mais o ômega, Jesus não é mais o autor e consumador da fé, Jesus não é mais aquele que há de vir, aquele que vive e reina eternamente no coração desta pessoa. Jesus não estava preocupado com as pessoas que estavam ou que sairiam da igreja, porque aqueles que saem da igreja, realmente eles declinaram na fé, mas a grande preocupação de Jesus é: acaso ao retornar o Filho do Homem encontrará fé na terra? O crente desviado é o crente que está na igreja e não exercita mais a fé, não evangeliza, não impõe a mão mais sobre o doente, não expulsa mais o demônio, não ora mais em língua, não tem mais a manifestação do poder de Deus na vida dele. A palavra do Senhor, ela testifica de Deus, e o poder do Senhor testifica que Deus está em você, que se manifesta através de você. Então é preciso pregar a palavra e demonstrar o poder do Senhor. O apóstolo Paulo, na primeira carta aos Coríntios, ele fala: a minha pregação e o meu ministério não consistiram em palavras persuasivas de sabedoria humana, mas em demonstração do poder do Espírito Santo de Deus, para a glória dele. Amém, igreja? Então você precisa pregar, mas precisa também expulsar demônio, você precisa orar, e você também precisa impor as mãos sobre os enfermos. Existem centenas, milhares de pessoas doentes ao nosso derredor, precisando do crente canela de fogo, do crente que põe a mão, do crente ousado, do crente que não tem medo de passar carão. É esse crente que Jesus vem buscar no dia que ele vem buscar a igreja dele no arrebatamento dos últimos dias. A preocupação que bate, que arde no nosso coração, é que nós estamos com igrejas cheias de crentes rasos. Eu quero trabalhar nesta noite sobre esse contexto que Jesus fala. É uma das faces de Jesus. Eu sou o médico dos médicos. Ele é o médico dos médicos. O médico tem o poder de curar. O médico tem o poder de confortar. O médico tem o poder de direcionar aquele que está perdido em sua enfermidade. E nunca na minha vida eu ouvi tanto médico falando na televisão como eu tenho ouvido agora. Não sei você. Médico está na moda esses dias. Toda conversa, hoje nós estamos na chácara, lá em casa onde eu moro, e as pessoas começaram a falar que os médicos estão declarando, que os médicos estão perdidos. E uma das características de uma crise é que ela não tem direção. Quando a gente chama um momento de crise, ela não tem uma direção específica, nem do governo, nem da comunidade científica. E a crise, ela se agrava mais quando a igreja não tem nem a direção, não tem a resposta. Essa crise mostrou que a igreja é muito frágil como instituição. A igreja precisa viver relacionamento, porque a igreja como instituição, o coronavírus lá da China fecha ela. Não precisa nem do governo fazer nada. Eu quero trabalhar com você sobre esse trabalho que Jesus fez, como ele transforma um homem desprezível, como ele transforma um homem odiado em um de seus discípulos. O texto, ele está falando de relacionamento. A Bíblia diz que Jesus estava comendo com publicanos e pecadores. Ele chama um publicano, um funcionário público, um político. Ele chamou um político, um cobrador de impostos, para poder ser discípulos dele. Até então ele tinha chamado ignorantes, galileus, iletrados. Ele havia chamado pessoas ainda não importantes da sociedade. Então ele chama alguém agora importante, alguém conhecido, chamado Mateus, alguém que os judeus odiavam porque era aliado dos romanos. E além de chamar esse camarada para ser discípulo dele,
A Bíblia diz que ele agora está comendo com pecadores, ele está comendo com publicanos. E aí há uma visão religiosa questionando isso, há uma visão espiritual da época questionando esse tipo de relacionamento, o que não é diferente do tempo de hoje. Começa a andar com gay, começa a andar com prostituta, começa a andar com político, que as pessoas vão apontar o dedo para você. Não mudou muita coisa, a igreja ainda não aprendeu. A ideia aqui é com quem Jesus está se relacionando, com quem Jesus está caminhando. Aí ele fala, aquele que está são, aquele que não está doente, ele não precisa de médico. Aquele que precisa de médico é o doente. E esta é uma característica daquele que se torna religioso, achar que não precisa mais. Eu agora estou maduro. Sabe, uma das grandes armadilhas no coração do cristão é ele pensar que é um crente maduro. Irmão, quando você pensar que é um crente maduro, você começou a cair, porque tudo que amadurece, cai. Quando você pensar que é um crente em outro nível, em outro padrão, você começou a cair. Sabe por quê? Porque de repente você não está precisando mais desse médico. Primeira causa aqui, porque eu preciso de um médico, é por causa do pecado. É interessante que a primeira coisa que tem que estar no meu coração é que eu sou santo, eu sou salvo, mas eu peco, eu continuo pecando. Eu continuo fazendo o que o apóstolo Paulo fala, o bem que eu não quero fazer, o que eu quero fazer eu não faço, mas o mal que eu não gostaria de fazer, eu acabo fazendo. Quando eu acho que eu estou curado, eu estou dispensando o médico, eu estou dispensando a pessoa de Jesus, eu estou dispensando a presença de Jesus na minha vida. E quando eu dispenso Jesus, eu tenho que me questionar sobre por que eu dispensei Jesus. Jesus ele fala para um pecador, segue-me. O que Jesus fala para a gente ainda hoje? Segue-me. O que Isaías escreve? Buscar-me-eis e me achareis. Segue-me, disse o Senhor Jesus. Lá no capítulo 11 de Mateus, ele fala, vinde a mim, os que estáis cansados, sobrecarregados. Então, há aqui uma ação do ser humano pecador em relação ao seu Salvador. Por que nós precisamos ir até Ele? Porque nós reconhecemos que precisamos de médico. Eu preciso de médico. Eu preciso dos médicos dos médicos. Agora, só vai em um médico quem confessa que tem doença. Sabe, a pessoa que tem doença, ele é facilmente chamado a atenção quando a gente está oferecendo um remédio. Toma poejo, quem lembra dessa? Toma um chá de poejo. Tantos anos que eu não vejo falar isso, mas veio na minha cabeça agora. A pessoa fica atenta. Toma um chá fulano de tal, toma o remédio tal. Eu não sei nem para quantas pessoas eu passei cloroquina, azitromicina, ivermectina, prelone e vitamina D esses dias. As pessoas prestam atenção. Eu fiquei com Covid lá na chácara, aí quando eu terminei, o que o senhor tomou? O que o senhor tomou? O que aconteceu? O que o senhor sentiu? Então, quando a gente confessa que precisa, há uma prosperidade na vida daquele que confessa. Provérbios 28:13, aquele que confessa e deixa, alcança o quê? Misericórdia. Então, queridos, é muito sério quando eu e você nos achamos curados, quando eu e você nos encontramos maduros demais, quando eu e você achamos que certas coisas espirituais não é mais para nós. Quem você está seguindo? Quanto tempo você não ora em línguas? Quanto tempo você não chora de paixão por Jesus?
Quanto tempo você não canta aquela música O Rosto de Cristo? Quem se lembra dela? Eu creio, eu creio. Quem se lembra dessa música? Aquela música de paixão, de desejo de ver o seu Cristo, de encontrar com o seu Cristo. Eu estou assustado. Eu conversava ontem com um pastor que eu atendi. Como os pastores sumiram nessa pandemia, desapareceram, foram os primeiros a fugir das igrejas. Parece que não estão querendo encontrar com Jesus de jeito nenhum. Alguém falou: o senhor ficou de quarentena? Nunca, nem um dia. Eu tomei mais cuidado, mas não deixei de exercer minhas tarefas, nem pensar. Tanto de gente, a pandemia está matando pastor e polícia mais do que qualquer outro tipo de gente. E eles fugiram, desapareceram. Quem você está seguindo? Quem está influenciando? Você precisa de médico? Você tem confessado diante do Senhor? Sabe que uma das pregações que não está mais na moda é Atos capítulo 2, versículo 38. Arrependei-vos, pois, cada um de vós, em nome de Jesus, para a remissão dos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo. Não está na moda pregar sobre isso, porque falar que você vai sapecar no inferno, se você não mudar de vida, não está dando ibope. E eu vou falar de novo, vocês são bonitos demais para sapecar no inferno. A igreja está cheia de gente brincando com a fé, cheia de gente brincando com as coisas espirituais, cheio de gente se achando no meio do evangelho, e não é essa a proposta de Jesus. Jesus foi questionado pelos religiosos: por que você está comendo com publicano? Com quem que você acha que crente tem que relacionar? Outro dia perguntei a uma irmã: você é tão boa, canta no louvor, faz ralabacheia, pinta e borda nessa igreja, mas não ganha uma alma, não tem amigo que não é crente. Falei: então está errado. Está errado. Eu só convido crente para almoçar na minha casa, eu só almoço na casa de crente. Está errado. Totalmente errado. Se você parou de sentar na mesa de boteco com os cachaceiros, pelo menos por 5 minutos, para liberar uma palavra de vitória na vida dele, tem alguma coisa errada. Eu virei certinho demais. Eu agora estou reservado demais, eu agora estou santo demais, tem território que eu não posso pisar, e a Bíblia diz: aonde você pisar, Deus vai te dar. Então nós precisamos trabalhar. Por que eu preciso de médico? Porque Jesus se relaciona com pecadores, e Ele veio e foi para esses. Jesus é centro da minha vida toda vez que eu confesso que eu preciso de médico. O médico pergunta: o que você tem? Se você não confessar. Me recordo quando eu vou no médico com a minha esposa. Às vezes eu falo para minha esposa que eu estou sentindo uma dor no pé da barriga. Não sei se barriga tem pé. A minha tem. Aí eu chego no médico, o médico pergunta assim: o que você tem? Eu falo: pergunta a minha esposa. Ela que sabe. Porque ela gosta de entrar, acho que ela tem ciúme de mim com os médicos. Todo médico que eu vou, ela entra junto. A sua também é assim? Desse jeitinho. Então, quando nós precisamos do médico, o médico é útil na nossa vida. Jesus, Ele se relaciona com aqueles que precisam dEle. Eu acho interessante, quando eu fazia plantão lá na porta do Hugo, quando o Hugo era o único hospital de urgência de Goiânia, eu ficava lá orando com as viúvas, com as mães que perdiam os filhos, orava pelas pessoas que chegavam nas macas, e era interessante o tanto de gente baleado que chegava lá no final de semana. Aí você ia perguntar: não, esse é um rapaz que foi baleado num assalto, esse é um rapaz que foi baleado trocando tiro com a polícia, esse era traficante lá no bairro dele. E aí chegava o seu Joaquim, homem honesto, pai de família, e chegava a dona Maria também na maca, uma mulher honesta, pai de família. Os médicos não perguntavam se o seu Joaquim merecia um melhor tratamento do que
o menino que chegou baleado, trocando tiro com a polícia. Eles tratam todos iguais. É assim ou não é? Quem trabalha na medicina? Eles tratam todos iguais. A pessoa chega, eles não perguntam se estava matando ou se estava morrendo. Eles só cuidam daquela pessoa. A igreja precisa aprender sobre isso. Não importa se é publicano, não importa se é pecador, não importa de onde veio, não importa como veio. Quando nós entendemos isso, nós vamos fazer de Jesus o centro da nossa vida. Aí nós podemos ser caracterizados como cristãos. Aí nós podemos nos caracterizar como verdadeiros cristãos, porque a palavra cristão é pequeno Cristo, aquele que é parecido com Cristo. Jesus, ele é dedicado a quem precisa. O pastor Hildebrando deu testemunho da chegada nele na igreja. Não fomos nós que fomos bons com ele, era a necessidade dele que gerou na mente dele essa imagem de bondade que ele tem, de um bom atendimento. Mas foi a necessidade. Lá no livro de João, no capítulo 5, do versículo 1 até o versículo 30, conta a história de um homem paralítico que estava às margens do tanque de Betesda. A Bíblia diz que ali havia 4 tipos de pessoas: paralíticos, cegos, mancos e coxos, doentes. Aquele tanque representa as pessoas. Representa as pessoas que vêm para a igreja. Ninguém vem para a igreja vem paralítico, vem cego, vem doente. O problema é permanecer na igreja paralítico, é permanecer na igreja doente, é permanecer. O problema não é como vem, é como permanece. Aí quando chega aqui, precisa ter um encontro pessoal com Jesus, e eles não vão ter um encontro pessoal com uma imagem de Jesus pendurado numa cruz. O encontro pessoal que eles têm com Jesus é como vocês vão tratar ele. É isso que vai determinar o encontro que eles têm com Jesus. Reconheça. Tiago capítulo 5, verso 16, a Bíblia diz que o pecado confessado para Deus é perdoado, o pecado confessado para o seu irmão, ele é sarado. É diferente. Cristo como centro da vida da pessoa traz para ela liberdade para confessar os pecados. Cristo como centro da vida desta pessoa, Cristo é o médico desta pessoa. Lá na Inglaterra tem um homem que escreveu um livro chamado A Morte de Deus. Até fizeram 2 filmes contradizendo que Deus não morreu. Mas quando ele até se chama Darwin também, como Charles Darwin, mas como ele escreveu A Morte de Deus, algumas pessoas começaram a questionar ele, achando que ele não acreditava em Deus. Aí quem vai ler o livro dele, vai ouvir as palestras dele na internet, vai descobrir que quem está matando Deus são os seguidores de Deus. Não é ele que é ateu, não são os ateus que estão destruindo a reputação de Deus sobre a face da terra. Quem está destruindo a reputação de Deus são aqueles que seguem a Deus. Mahatma Gandhi, ele disse que o cristianismo é maravilhoso, o problema são os cristãos. E ele tinha razão nisso, porque nós precisamos voltar à nossa essência em Cristo como Senhor e Salvador da nossa vida, como autor e consumador da nossa fé, como a figura central do Evangelho, como a figura central da nossa vida. Tudo que não me leva a Cristo seja anátema na minha vida, ou assim, ou eu não me converti ainda. Por que Jesus é questionado por religiosos daquele tempo? Por que os religiosos desse tempo têm uma mania de falar que eu não concordo, eu não faço, esse tipo de visão eu não aceito, aquele tipo de visão eu não aceito, aquele tipo de trabalho eu não gosto? Queridos, o livre-arbítrio só tinha 2 opções. Livre-arbítrio é você escolher entre Deus e o diabo. Se você escolher o diabo,
faça tudo o que o diabo quer. Se você escolheu Jesus, você não tem mais outra escolha. Faça tudo o que Jesus quer, para a glória dele, amém, irmãos? Livre-arbítrio é igual escolher esposa. Você escolhe a esposa e a sogra vem de brinde. Você não pode ter problema porque, e aquele cunhado folgado vem de brinde. Não adianta, ou você quer a escolha, escolhe a esposa com tudo que ela traz junto, o esposo com tudo que ele traz junto, ou você vai ficar solteiro. Quando eu escolhi Jesus, eu escolhi evangelizar, eu escolhi discipular, eu escolhi liderar célula, eu escolhi ser pastor, eu escolhi ser presbítero, eu escolhi ser diácono, eu escolhi ser do louvor, eu escolhi ser da portaria, eu escolhi capinar o quintal da igreja, eu escolhi lavar o banheiro, eu escolhi curar enfermo, eu escolhi expulsar demônio. Ou você escolheu isso ou você não converteu ainda. Nós precisamos resolver isso na nossa vida. Olha a igreja primitiva. Eles ficavam disputando quem era o próximo a morrer por Jesus. Antônio, aquele cara que eles chamam de Santo Antônio na igreja católica, ficou frustrado, porque Constantino converteu e transformou a igreja cristã como religião oficial do cristianismo, e não ia ter mais perseguição, então ele não ia mais poder morrer como mártir. Ele entrou numa depressão, subiu um monte lá na Itália, construiu um monastério e ficou lá até morrer. Porque o sonho dele era que alguém crucificasse ele, cortasse ele no meio, enterrasse ele vivo por amor a Jesus. Não era muito mais do que nós imaginamos hoje. Aqui não acontece. Mas lá na igreja do Papilão, o cara arruma um emprego na hora do culto. O patrão dele dá um emprego para ele na hora da comunhão. Ele não tem a fé o suficiente para dizer: não, esse emprego eu não quero, vai atrapalhar minha vida com Jesus na igreja, vai atrapalhar meu discipulado, vai atrapalhar minha célula, vai atrapalhar o meu relacionamento, o meu horário de culto. Uma vez um cara me chamou de louco, falou: você é louco, porque eu rejeitei um trabalho em 1997, que eu ia ganhar 20 mil reais em 1997, só porque eu tinha que viajar a Goiás e Tocantins. Falou: você é louco, eu nunca vi ninguém fazer isso. Falei: sou mesmo, nunca vi ninguém fazer isso. Ele falou desse jeito. O dono da indústria olhou no meu olho e falou: eu nunca vi ninguém fazer isso. Falei: pois eu faço. Eu quero trabalhar, eu quero ficar perto das ovelhas. Quando elas me ligar, eu corro lá na hora. Agora não. Nós temos Jesus como Senhor da nossa vida ou não temos? A Bíblia diz, em Mateus capítulo 9, versículo 13: vá e aprenda o que significa misericórdia e não sacrifício. Alguém um dia perguntou: por que nós temos tanto crente sofrendo na igreja? E eu respondi: porque eles não sabem o que é obedecer, eles sabem o que é sacrificar. Eles sabem o que é sacrificar, eles não sabem mais o que é ter misericórdia. A igreja, ela é o lugar de edificação. Eu vou dizer um negócio bem legal para você. Se você sair do culto sem o seu estômago embrulhando, aquela pregação não valeu para você. Você tem que sair do culto meio com o estômago embrulhando, assim, ó, com gosto de fel, porque quando chega, com a boca com gosto de fel, porque quando chega no estômago é mel. Se você sair da igreja, se você ir numa igreja e sair de lá com a boca cheia de mel, quando você for descobrir no seu estômago, aquilo virou fel. A comida que você leva daqui é fel, mas quando ela chegar no seu estômago, ela vai se tornar mel. Agora, o apóstolo Paulo fala: nos últimos dias teremos pessoas arrogantes, amantes de si mesmo, beberronas, dadas ao vinho, cheio de coisa, que gosta de ouvir fábula. O que é fábula? Fábula é aquilo que agrada os meus ouvidos.
Presta atenção nas mensagens de WhatsApp. Aí você vai ver o diabo, Satanás, purinho naquilo dali. A grande maioria delas se chega. Deus tem uma promessa para você. Você é merecedor. Você é isso, você é aquilo. Nunca fala que Deus é isso, que Deus é aquilo. Aquelas mensagens, a pessoa vai ficando assim, até arrepia, né, pastor Edgar? Arrepia, né? Aquele arrepiaço. Ai, que mensagem linda. Aí vai e transmite ela. A mensagem egocêntrica. Aquela mensagem que mexe com o meu eu, que fala que eu não posso sofrer. Aliás, não existe melhor remédio que o sofrimento. Não existe melhor remédio que a crítica, mas você gosta do elogio. A Bíblia diz que o coração do homem é provado pelos elogios que recebe, e a grande maioria de nós buscamos elogios. Eu estou falando, me incluindo no meio. Então, qual é o nosso remédio? Qual é o remédio que Jesus está receitando aqui? Misericórdia. Qual é o remédio que tem que estar no coração do ser humano? Qual que é? Misericórdia. Não é apontar o dedo e dizer aquele cara é maconheiro, mas fala aquele cara é um necessitado da palavra e eu vou pregar para ele. Aquele outro ali é um necessitado da graça de Deus e eu vou pregar para ele. O meu irmão, a minha irmã lá em casa, o meu pai e a minha mãe, o meu tio e a minha tia. Às vezes a gente fica rotulando de cachaceiro, de pé de cana, de maconheiro, a gente rotula eles. E quando eu rotulo, quando eu chamo uma pessoa de cachaceiro na minha alma, na minha mente, cria um muro, uma barreira relacional entre eu e aquela pessoa. E aí todas as vezes que eu chegar perto daquela pessoa, a imagem que eu tenho dela é a imagem que Satanás projetou na minha mente. Sendo que a imagem que eu deveria ter dela é a imagem que Jesus projetou na minha mente. A vida, queridos, ela é um presente. A vida é um dom divino. A vida é uma dádiva de Deus para nós. É uma oportunidade, não é um problema. E nós precisamos observar isso quando olhamos para o ser humano, quando olhamos para as pessoas que estão do nosso lado, quando olhamos para os necessitados. Eu gostei muito quando o pastor Edgar falou que nós estamos aprendendo a ser misericordiosos. Nós estamos, não é misericordioso não, você usou a palavra, generoso, eu gosto dessa palavra. Eu tinha uma senhora lá no interior que chamava Dona Generosa. Alguém já conheceu uma dona generosa na vida? Geralmente elas são generosas mesmo. Então ele usou a palavra generoso. Nós precisamos como igreja pregar a palavra com generosidade, praticar generosidade com as outras pessoas. Aquele que entende o que eu estou falando. Deixa eu dizer um negócio para vocês, para me encerrar. Nós como cristãos gostamos muito de sermos perdoados. Gostamos demais de sermos perdoados. Mas nós estamos com um problema sério de perdão. O que Jesus mais quer curar na nossa vida hoje é o nosso coração. Nós temos um problema sério na hora de perdoar. Por exemplo, quantos de vocês oram na hora da ceia perdoando alguém? Mas a maioria ora pedindo perdão para Deus e não ora pedindo perdão para alguém. Há uma inversão de valores. Não ora perdoando, não ora liberando perdão e amor no coração de alguém. Eu quero desafiar você a ter um coração misericordioso. Jesus é um médico e você pode se recorrer a Ele todos os dias, no tempo da sua aflição, no tempo da não aflição. Quando Darwin fala que nós estamos matando Deus, é simples. Você toma a aspirina primeiro quando você está com dor de cabeça ou você ora primeiro? Se você toma aspirina antes de orar, você está matando Deus. Você está usando recursos humanos ao invés dos recursos divinos. Você toma o remédio humano primeiro do que o remédio divino, porque talvez
não digo sempre, mas talvez o remédio divino vai evitar que você tome um remédio humano. Com um detalhe, o remédio divino não tem contraindicação, o remédio humano tem. Você mata Deus quando você deixa de ser fervoroso na presença dele. Você mata Deus quando a igreja se tornou a sua religião e não a casa de Deus para você. Você mata Deus quando você não tem mais compromisso com ele. Às vezes o seu compromisso com a instituição é maior do que com o seu Deus. Você está matando o seu Deus. Jesus, ele tem transformado você em alguém melhor. Se você olhar para você mesmo, você sente que mudou dentro da sua vida. Coisas que você se importava, que você brigava, que você batia boca no passado, hoje não te machuca mais. Palavras que te feriam não te ferem mais. Circunstâncias que te colocavam para baixo não te colocam mais. Você agora está aberto a relacionar com quem te fere, com quem te faz sofrer. Você está aberto a te relacionar com quem te critica, com quem não é legal com você. Você está aberto a se relacionar com publicanos, com pecadores. Você está aberto a ser mais parecido com Jesus nesses dias. Sabe qual é o maior poder que Jesus liberou na nossa vida, queridos? É o poder de amar. Antes da gente sair para cá, eu estava lá em casa, passando batom, arrumando para vir para cá. O Nicolas, que assiste muito Naruto. Nicolas, cadê ele afinal, hein, gente? O Nicolas falou assim: pai, agorinha, quando nós temos, se o senhor pudesse escolher qual o maior poder que o senhor gostaria de ter, eu nem pensei, falei, o poder de amar todas as pessoas. Eu não tenho esse poder, porque tem gente, quando chega perto da gente, quando a gente vê, a gente já desprezou. A gente vai embora, quando você saiu de perto daquela pessoa, você lembra que você desprezou ela. A gente nem viu que desprezou. Mas eu queria tanto que Deus me desse esse poder. Qual é o poder? Amar todas as pessoas. Não ter que desprezar ninguém. Não ter que desatender ninguém. Qual é o poder que você gostaria de ter de Deus? Qual é o poder que você gostaria que Deus colocasse na sua vida? Eu quero terminar citando uma palavra do rei Davi, e nós já vamos orar. O rei Davi fala assim, no Salmo capítulo 23, no versículo 6: certamente a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida, e eu habitarei na casa do Senhor para sempre. Presta atenção, eu não habitarei na casa do Senhor e serei misericordioso. Eu habitarei na casa do Senhor porque eu sou misericordioso. Amém? Porque a misericórdia do Senhor vai habitar no meu coração. Vamos terminar todo mundo junto? Certamente. Tá fraco. Os crentes aqui é tudo mascarado, né, Will? Só tem crente mascarado aqui hoje. Mas vamos conversar. Certamente a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida, e eu habitarei na casa do Senhor. Até quando? Até outubro, é que eu entendi. Até quando? Para sempre. Fica de pé, vamos orar. Glória a Deus, glória a Jesus. Glória a Deus.